Voltamos para o segundo bloco do nosso programa sobre o processo judicial eletrônico. Estamos conversando com o desembargador do trabalho, Cláudio Brandão, que coordena o Comitê Gestor Nacional do PJE para a Justiça do Trabalho. Desembargador Brandão, eu gostaria de abordar agora com o senhor o PJE sob a ótica das pessoas. Vamos começar pelo cidadão. Que benefícios ele terá? Para resumir, eu diria que o primeiro deles é o acesso integral à Justiça do Trabalho, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano. Porque é um sistema que utiliza a plataforma chamada web, ou seja, funciona na internet, o cidadão, para acessar o seu processo, não depende mais de estar o fórum aberto. Ele terá a íntegra do seu processo disponível em tempo integral a cada momento e, por sua vez, o acesso se faz de modo imediato. Claro que isso não representa apenas a sua única funcionalidade. Nós também podemos acrescentar que, além de estar disponível ao usuário, o PJE permite uma série de outros ganhos. Não vamos só pensar nos ganhos econômicos, que já são substanciais. Basta que nós lembremos que um único sistema será utilizado em 25 tribunais do trabalho, isso apenas no ambiente da Justiça do Trabalho. Mas maior transparência, porque o processo estará integralmente à disposição do usuário para que ele possa ter acesso, ver esse processo quando ele desejar. Não somente isto, se nós pensarmos até de uma forma muito mais abrangente, diríamos que o fato de não depender da presença dele no fórum para ter acesso aos autos também representa o menor número de pessoas indo aos fóruns. Portanto, deslocamento urbano, a própria carência de transporte ou necessidade de transporte também é uma realidade. A economia de insumos também, que representa um gasto orçamentário, é expressiva. Nós pensarmos o que nós economizaremos com papel, impressora, toner, suprimentos, e já é também um ganho substancial. Mas eu diria que o maior ganho será a agilidade no processo. Certo. Porque diversas tarefas que eu chamaria que compõem a chamada burocracia processual, que nós podemos falar assim em tempos mortos do processo, elas são eliminadas. Digamos que, para exemplificar, o que acontece quando um advogado hoje pretende ingressar com uma petição, isto é, um pedido ao processo. Só para resumir, ele faz a petição no seu escritório, isto é, ele elabora a petição, ele imprime essa petição, ele vai até o fórum, ao chegar no fórum a petição é protocolada, depois de recebida no protocolo geral, ela é encaminhada à vara, o servidor localiza os autos aos quais aquela petição se refere, encarta, isto é, coloca aquela petição dentro do processo, faz um primeiro exame, encaminha para o juiz examinar, o juiz então examinará e somente examinará a petição. No processo eletrônico, a petição é encaminhada instantaneamente nos autos pelo advogado, isto é, todo este tempo que compõe o que eu chamei de tempo morto do processo entre fazer a petição e chegar ao processo para exame do juiz é eliminado. Certo. Isto é, estará em tempo real, numa fração de segundos, disponível para o juiz examinar a petição. Ao mesmo tempo, diversas rotinas processuais que existem hoje no chamado mundo do papel não existirão no processo eletrônico, o que fará com que a tramitação processual, isto é, o andamento do processo, seja muito mais otimizada. Sem se falar, que é outro grande avanço, na integração com outros sistemas. Me refiro, por exemplo, ao sistema Bacenjude, ao sistema que permite a utilização do sistema bancário para atos de bloqueio em contas correntes. Acesso a informações de devedores junto, por exemplo, à Receita Federal do Brasil, é outro grande ganho. Acesso aos bancos de dados que possuem informações sobre veículos pertencentes aos devedores, o chamado Renajude, também é outro ganho. Tudo isso integrado ao PJE. Sem se falar, por exemplo, com integração com o INSS, Procuradoria da Fazenda Nacional, Advocacia Geral da União, Ministério Público do Trabalho, isto é, os chamados atores do processo, que são figuras que interagem com a Justiça e que terão, claro, posteriormente, a integração direta com o PJE. Até, por exemplo, num segundo momento, com o sistema bancário, ou seja, os bancos do Brasil e Caixa Econômica terão sistemas que falarão com o PJE
e, por exemplo, o alvará de liberação de um pagamento vai ser feito diretamente pelo sistema do PJE para o sistema bancário. Isto é, os ganhos são muito expressivos no que toca à agilidade do processo. E por que a obrigatoriedade do certificado digital? Qual é a vantagem dele em relação ao uso do login e da senha? Essa é uma questão de segurança, é uma questão estratégica, importante e precisa ser, de fato, esclarecida. Por que isto? O login e senha, o que representa isto? O usuário se cadastra em um determinado sistema e insere lá duas palavras, ou conjunto de palavras, ou códigos, ou números que comporão a sua identificação no sistema, isto é, saber que é ele que está do outro lado fazendo a operação, e a sua senha pessoal dirá que é ele que está sendo ali, que está operando o sistema. Mas tem um problema, que são chamados softwares, sistemas que capturam a senha dos usuários. Nós conhecemos diversas experiências de sistemas que roubam esses dados e facilmente poderiam ser utilizados em uso devido do sistema. Além desta identidade privada do usuário, que é a senha de acesso, o certificado digital exige um componente físico, que é um certificado, quer dizer, um cartão digital ou um token que se assemelha a um pendrive, no qual está armazenada a sua chamada chave pública, que é um outro código, que quando esse equipamento, essa mídia é inserida no computador, permite o sistema identificar que é aquela pessoa que está fazendo o acesso naquele momento, que se complementa com a sua senha pessoal. Então, mesmo que um sistema de captura de senha eventualmente capturasse a senha desse usuário, não teria esse elemento físico imprescindível que é o certificado digital. Então, eu respondendo de modo objetivo, enfatizo que é uma questão de segurança. É uma definição estratégica que foi adotada no ambiente nacional, portanto, não é uma decisão apenas que envolve os tribunais do trabalho, que está pautada na maior segurança para o próprio usuário, já que, obviamente, representará uma maior garantia de acesso ao sistema. Bom, desembargador, está na hora do nosso próximo intervalo. Nós voltamos em seguida, só um instante.